Hoje, 28 de junho de 2010, vale a pena comentários sintéticos sobre nota divulgada pela Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nota esta que pretende justificar a interceptação ambiental em celas ocupadas pelos presos durante o chamado conúbio sexual. Expressão elegante que, no fim das contas, significa a chamada transa, aquilo que os jovens costumam realizar hoje com mais habitualidade que no passado. Na verdade, há lugares nos presídios federais que são reservados ao contato sexual entre o preso e suas parceiras, sejam elas consortes domésticas, mães dos filhos que o condenado ou preso provisório deixou lá fora em casa após recolhimento com mandado de prisão definitivo ou até provisório. A nota da Associação de Magistrados Federais quer justificar a chamada interceptação ambiental, afirmando-a exclusivamente de caráter audível, nunca de caráter visual. Não se pode confundir essa interceptação com aquela que é feita costumeiramente nos parlatórios, em que advogados conversam com seus clientes, os chamados diálogos entre presos e suas parceiras são aquelas confidências que nós estamos acostumados a ter. Afirma-se que o homem se esquece durante o dia da confidência que fez à noite, afirma-se que isso é uma verdade. É bom lembrar a personagem lendária Mata Hari, que era uma grande espiã e que foi responsável, inclusive, pela solução de uma guerra entre várias potências. O manifesto referido acentua que a hipótese é assemelhada àquela de se dar uma arma ao policial para que ele possa utilizá-la a qualquer momento. No item 5 do manifesto, o presidente da AJUFESP explica: a gravação em áudio de visita íntima permitida pela lei segue praticamente o mesmo padrão de monitoramento telefônico, ou seja, os diálogos são avaliados e, quando não dizem respeito a práticas criminosas, são desprezadas. A proposta do eminente juiz presidente da respeitabilíssima Associação de Magistrados Federais é muito simples. Considera-se a visita íntima como se fosse uma conversa banal entre o clima ou sobre o clima, ou concernente ao jogo de futebol entre duas nações, aquele mesmo jogo que há de se realizar daqui a pouco às 15h30, do Brasil com o Chile, não se sabendo ainda, obviamente, o resultado. Isto se o chamado conúbio acontecer no entreato do campeonato. Entretanto, a menos que se esteja apartado dos fatos da vida, qualquer criatura sabe que até os cães, enquanto cruzam, grunhem. O dicionário explica bem: grunhir significa soltar grunhidos. Isso é rude, é violento, mas é a verdade. Constitui o grunhir a emissão de som, provocados até os cães grunhiam incansavelmente, afirma-se no dicionário. Quem for muito saramaguiano pode usar sinônimos de grunhir. Por exemplo, arruar, cochinar, quinchar, guinchar. A colocação pretende que os murmúrios trocados entre os acasalados, afirma-se na nota, entre outras palavras, sejam dispensados pelos ouvintes, ou seja, os investigadores, por não interessarem a investigação, ou seja, ainda o perito que faz a transcrição. Faz-se a comparação na nota com animais inferiores, apenas para a triste constatação de que ali, ou seja, no manifesto mencionado,
o recluso é equiparado àqueles, ou seja, aos animais primevos, pois a privacidade do ser humano, na hipótese em discussão, é atributo dos mais protegidos pela Constituição Federal. Sabe-se que os parlatórios destinados a conversas entre advogados e seus clientes têm sido violados, pôs-se no YouTube, inclusive. A indicação de local, uma câmera invasora havia sido escondida. Na verdade, há alguns negrumes no sistema prisional brasileiro que deveriam ficar, estes sim, em sigilo absoluto, mormente entre aqueles que são sofisticadíssimos e muito delicados, não se podendo, na jurisdição e acessos secundários, resolver essas desgraças. Melhor seria que, com discrição, se procedesse à retirada das câmeras postas nos locais indicados, nos presídios federais superiormente construídos em época recente, colocando-se uma pá de cal sobre o assunto. Uma disputa mais acentuada sobre a peculiaridade chegaria a extremos que ninguém quer avalancar ou alavancar. No fim de tudo, indiscutivelmente, a violência se caracterizou. Evidentemente, deve haver quem se prevaleça dos parlatórios para o cometimento de infrações penais, deve haver aqueles que se prevaleçam dos parlatórios para a ultrapassagem dos limites da legalidade, mas isso acontece na entrada de drogas nos presídios, acontece na malversação das quentinhas, acontece com a privação da possibilidade de manutenção da intimidade das visitantes, acontece com o exame das partes íntimas das mulheres que visitam os presídios, e nem por isso se afirma que há criminalidade cometida pelas autoridades. No fim de tudo, é muito triste o que vem acontecendo. Seria preferível que o eminente presidente da AJUF se calasse, porque o fato existe, a violação é constatada, e melhor será que se reconduza esse processo ao princípio da legalidade, mesmo porque o preso, em geral, admite uma extremação de práticas das autoridades para a violação dos seus direitos constitucionais. Mas quando isto diz respeito às visitas íntimas, quando isso diz respeito aos laços mais íntimos que o ser humano pode ter, é bom que se cuide bem das garantias que o preso tem, porque se fugir de tais limites, pode haver problema sério. Ponto final.